Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. Você acompanha em todo o Brasil pelas parabólicas e TVs por assinatura como a TV Claro e também a NET. Você também está acompanhando aí pelo seu celular ou pelo seu computador, pelo Facebook, pelo YouTube, e quem está no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. A partir de agora tem notícia, tem informação por aqui no Canal do Boi, e é disso que eu falo agora. Olha, entre as atrações de hoje, você vai ver como é que fica a previsão do tempo para os próximos 3 meses. Isso, como é que vai ficar a situação para quem tem pastagem, como é que está essa situação de esperada de chuva, de temperatura em partes da produção brasileira. Para quem vai cultivar a soja, o melhor momento, qual que é a precipitação esperada e o que deve acontecer a partir de agora, uma vez que não há mais influência do fenômeno climático El Niño. Um outro destaque também aqui no Agricultura BR em relação ao relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou na manhã de hoje. Nós vamos trazer aqui os números para soja, para milho, para trigo e muito mais. Olha, por aqui tem integração lavoura-pecuária, você vai acompanhar tudo o que tem de novidades, de informação sobre esse assunto e vai saber um pouco mais da raça bovina Guzerá por aqui no Agricultura BR. Tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais a partir de agora. E eu abro o programa de hoje falando a respeito de uma importante reunião que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, nesta última quarta-feira. Qual que é a questão? Nós temos que estar preparados para esse fator que é a peste suína africana. Ora, questão climática, de posicionamento geográfico, colabora para que não tenha, mas todo cuidado é pouco. É por isso que teve essa reunião, para evitar, para ter estratégias para que impeça esse tipo de situação aconteça no país. É o que você vai ver agora na reportagem de Saulo Lopes. As principais autoridades da cadeia produtiva dos suínos no Brasil deram um passo à frente da peste suína africana. A doença que dizimou boa parte do rebanho chinês está erradicada do Brasil há mais de 30 anos. Mas para que nada afete a produção brasileira de 4 milhões de toneladas de carne por ano, especialistas defendem o fortalecimento de barreiras sanitárias em todos os pontos da produção. Os suinocultores, eles têm essa consciência, sim, de que precisam ser alertados, ser informados das formas como nós vamos fazer nossas defesas, nossa biossegurança. E esse evento aí, ele se encaixa exatamente nesse contexto que o mundo está vivendo, né? Nós estamos vivendo um problema seríssimo com peste suína africana, na Europa, Ásia, e a gente não pode deixar que essa doença entre aqui no país. O principal é que cada produtor tenha consciência de que a responsabilidade maior é sempre dele em manter a biosseguridade do seu plantel. A doença ela só vai se manifestar se ela encontrar o hospedeiro, que é o suíno. Então, se o produtor mantiver as barreiras sanitárias e de biosseguridade, ele vai conseguir manter o seu plantel e o país livre da doença. A peste suína africana fez com que o Brasil aumentasse as exportações para a Ásia. Só para a China, nos primeiros 7 meses desse ano, foram embarcadas 120 mil toneladas de carne suína, 30% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Para manter essas exportações e de olho no mercado da União Europeia, o Ministério da Agricultura age rápido para manter a sanidade do rebanho. Em relação à peste suína africana, o Ministério já tinha as medidas de vigilância, mas desde o ano passado, com o aumento da incidência na Ásia, que se alastrou para o leste europeu, nós intensificamos os pontos de risco de ingresso, e estamos reforçando essas verificações relacionadas à importação de material de risco, relacionado aos passageiros, bagagem acompanhada, todo esse controle para que a gente evite a entrada dessa doença no Brasil. Isso também é um esforço de todos os países da América do Sul. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, o Brasil possui hoje um rebanho de 18 milhões de cabeças. A peste suína africana foi erradicada do país em 1984. De Brasília, Saulo Lopes. E olha, a ProSoja Brasil fez uma missão
lá nos Estados Unidos. Foi conversar com produtores, com o pessoal da cadeia produtiva da soja. Bartolomeu Braz, presidente da associação, esteve lá e fala agora um pouco conosco a respeito das impressões e por que o produtor norte-americano está temeroso. Veja. Olá, produtores, eu sou Bartolomeu. A ProSoja Brasil está nos Estados Unidos da América. Estivemos no cinturão de produção de milho e soja aqui dos Estados Unidos. Passamos pela Bolsa de Chicago, onde tivemos palestras, informações importantes para os produtores brasileiros. Depois fomos às propriedades rurais, visitamos produtores rurais, vimos a situação da safra americana em loco, nos principais estados produtores, onde encontramos dificuldades, áreas sem plantar, o milho com baixo potencial de desenvolvimento, a soja com plantio muito atrasado, com perigo, com risco de geadas para frente. Então, tudo é incerto aqui ainda. O produtor ele está bastante preocupado, o produtor norte-americano. Nós estivemos aqui, vimos essa situação e também ficamos bastante preocupados, como produtores rurais. Mas, infelizmente, isso acontece. Depois nós fomos à Universidade de Wisconsin, visitamos ali uma pesquisa sobre biotecnologia, sobre novas tecnologias, embasamos, informamos sobre as tecnologias que estão chegando no Brasil. O nosso produtor brasileiro, ele tem que conhecer essas tecnologias para que depois possam ser inseridas no mercado brasileiro. Depois a gente viemos para Washington, onde estamos nesse momento. Acabamos de sair do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde tivemos uma palestra sobre o relatório de ontem, um relatório que foi divulgado inclusive com surpresas negativas no milho. Os produtores não ficaram satisfeitos, pedimos explicações, infelizmente não nos foi dadas adequadas. Enfim, a safra ainda está muito incerta nos Estados Unidos, a safra ainda está muito pelo meio ou menos ainda, porque nós temos ainda muito a ver para frente, principalmente no atraso do plantio dessas culturas. Isso é o mais relevante. Variáveis podem acontecer nos próximos meses e mudar o cenário desse mercado. Eu sou Bartolomeu, a ProSoja Brasil. E olha, você via o Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja, lá nos Estados Unidos, em Washington. Ele está em Washington neste momento. E ele falava a respeito da preocupação dos produtores norte-americanos com a situação atual, né? Não é por menos. Apesar que lá tem o tal do subsídio e eles estão recebendo de qualquer jeito, tá? Então estão sendo cobertos de alguma maneira lá esse produtor norte-americano. E olha, os números apresentados na manhã desta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que houve mais cancelamento do que venda de soja. Tá? Depois eu vou comentar isso, porque teve cancelamento da China, a China comprou soja lá para frente, daqui a pouco eu explico essa história, mas de qualquer maneira, cancelamentos de vendas de soja nos Estados Unidos superaram aí as vendas. Com isso, é no negativo que vem agora os números relacionados ao total de venda de soja dos Estados Unidos. Você acompanha comigo aqui no quadro. Olha só, você tem aqui uma venda semanal negativa, mais de 100 mil toneladas no negativo, 109.900 toneladas na semana encerrado no dia 8 de agosto. Agora o total de safra norte-americana é de 48.660.000 toneladas para uma meta prevista de 46.270.000 toneladas, é o que nos mostrou na manhã desta quinta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E eu falei da safra 2018-2019. A 2019-2020, você vê agora comigo, teve um volume melhor de vendas, mas claro, também fica aí devendo um pouco. Vamos ver então como é que está essa situação. Vendas de soja nos Estados Unidos, semanal em 817.400 toneladas. A safra tem agora um total de vendas, na campanha nova até o dia 8 de agosto, 4.480.000 toneladas. A meta para essa nova safra é de 48.310.000
toneladas de soja. Os principais destinos foram China, com 599.300 toneladas, Holanda, 747.500 toneladas. Agora, senhores, vocês observem comigo agora, porque eu vou falar a respeito do que nós tivemos, né, em relação a cancelamentos e confirmações, tá? Acabei de falar o seguinte, China foi o país que melhor comprou nessa safra 2019. Acabei de trazer o número aqui, quase 600 mil toneladas de soja. Por outro lado, nós tivemos aqui também, entre os maiores cancelamentos na 18-19, os chineses. Então, o que aconteceu? Cancelou na 18-19, contratou na 2019-2020. Então, a grosso modo, fica tudo como está, né? Mais ou menos tudo como estava antes. Cancelou na safra atual, comprou na safra nova os chineses. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago, que você acompanha comigo. Nós já temos aqui na tela os negócios com a oleaginosa. Você vê aqui soja perdendo, vai perdendo 3 pontos. Soja vai vivendo uma gangorra nos Estados Unidos. Setembro já tem já é a posição de mais curto prazo, vem a $8,62 o bushel. Novembro, $8,74 mais 6 por bushel neste momento. Janeiro, a $8,88 por bushel. E até a posição de janeiro, nenhuma tem piso de $9. Posição de março, a $9,04 o bushel. É o que nós temos agora em destaque no Agricultura BR, mostrando o que vem ocorrendo com soja na Bolsa de Chicago. Eu quero saber agora do dólar, tá? Porque, eu já vou adiantar, tá? Soja subiu no mercado brasileiro. Mercado interno tem soja em alta. Vou falar o que está subindo, ó. Soja está em alta. Boi gordo, arroba, está em alta em quase todos os estados brasileiros também, mas o assunto por aqui, por enquanto, é soja. E olha só, em relação à soja, dólar tem todo o efeito, né? Tem uma influência muito forte. Vamos saber agora como é que vem o dólar comercial sendo negociado neste momento. É o que você confere comigo agora na tela. Você tem o dólar hoje em recuo, mas esse recuo do dólar de mais de 0,5%, 0,57% de queda para a moeda norte-americana, ainda não muda muito o patamar das coisas. Continua em R$ 4,00, mais de R$ 4,00 o dólar, vem R$ 4,01 1 centavo mais 7 para a moeda norte-americana. Neste momento no Brasil, eu lembro que o dólar sobe em todas as partes do mundo. E dentro destes cenários, investidores vão fazendo ali, trazendo seus parâmetros, investigando o mercado externo, principalmente por conta da moeda norte-americana. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Sara Kirchhoff, que está aqui conosco, fala sobre o dólar, fala também sobre o mercado financeiro no Brasil. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Obrigada. Pois é. Em relação ao dólar, teve uma medida aí anunciada pelo Banco Central, Fabiano, para evitar esse rally aí de compra atrás da moeda norte-americana. Ontem à noite, o Banco Central do Brasil, ele disse que fará leilões diários de dólar de até 500 milhões em dólar à vista, ao mesmo tempo em que ele continua fazendo aquelas ofertas de swaps cambiais reversos. É uma atuação inédita, então, para evitar essa corrida aí pela compra do dólar e, claro, consequentemente também a volatilidade da moeda norte-americana. Nesse caso, a última vez que o Banco Central tinha leiloado dólares das reservas à vista foi em 2009, durante uma crise aí de subprime no mercado imobiliário nos Estados Unidos, em 2009, 10 anos atrás. E com essa decisão que foi anunciada na noite de ontem, a instituição financeira muda a política de intervenções no câmbio. Até agora, o movimento, como a gente sempre mostra aqui no Agricultura BR, é de fazer aqueles leilões de contratos de swaps cambiais tradicional, que equivale a nada mais, nada menos do que a venda futura da moeda norte-americana. Essas operações são feitas em reais e não afetam as reservas internacionais, mas tem impacto aí, principalmente na posição cambial do Banco Central, aumentando os juros da dívida pública. Só que agora, com essa nova intervenção, o Banco Central atua de maneira diferente. Ele vende, então, esse montante que eu falei, de até 550 milhões de dólares no mercado à vista, e ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele compra o mesmo valor em contratos de swap cambial reverso, que funciona, então, como a venda de dólar no mercado futuro, como eu falei, para evitar essa corrida, esse rally atrás do dólar, que toda vez
que acontece alguma situação interna, mas principalmente externamente, muito no que diz respeito à guerra comercial de China e Estados Unidos, que gera um movimento de cautela no mercado ou de aversão ao risco, a tendência natural é que o mercado corra para comprar o dólar, esse chamado rally na compra da moeda norte-americana, que é considerada a moeda mais segura do mundo. Então tem essa intervenção, essa novidade aí por parte do Banco Central. E o dólar, como você mostrou, vem em queda no dia de hoje. Nessa semana ultrapassou o patamar dos R$4 e agora tem uma desvalorização um pouco acima de 0,5%. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que teria uma tendência de alta, né? Nesse momento o dólar cai, o Bovespa geralmente sobe. Nesse momento o Bovespa vem em queda, abriu a sessão de hoje com valorização, mas passou a recuar ao longo da manhã desta quinta-feira. O mercado está bastante volátil no dia de hoje, Fabiano, e o que pesa negativamente no Ibovespa, principalmente, são as ações das companhias ligadas às commodities, que têm desvalorização hoje. É o caso da Petrobras e também da Vale. Hoje o barril de petróleo tem desvalorizações aí acima de 2% no mercado lá fora, pesando bastante nas ações da companhia, que é uma importante blue chip dentro do índice Bovespa, então puxando o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo para baixo. Do lado contrário, na ponta positiva, ações da JBS, a empresa apresentou aí o lucro líquido de mais de R$2 bilhões no último trimestre, e isso fez com que os papéis da companhia tivessem uma variação muito positiva na manhã de hoje, chegando a passar de uma alta dos 7%. Então, na ponta positiva do índice Bovespa, na manhã desta quinta-feira, as ações da JBS. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Eu sigo falando de soja e agora eu vou falar um pouco de como que vem os valores negociados nos portos. Olha só, nas praças brasileiras, as praças de produção, os valores são altos. Isso tem dois argumentos básicos para estarem subindo. O primeiro deles, é claro, está China e Estados Unidos, o conflito comercial continua, o preço da disparidade nos portos sobe porque o prêmio também é melhor. Então, essa situação não muda, já vou mostrar para você. O outro elemento é que o Brasil exportou muita soja no primeiro semestre, o melhor primeiro semestre da história. Com isso, a disponibilidade de soja no país é baixa. Com isso, temos ali uma disputa entre as indústrias aqui no Brasil e também com exportadores. Vamos ver como é que estão os preços nos portos. Aqui nós temos Porto Brasileiro de Santos a R$ 86,00 a saca de 60 quilos. Clara alta frente aos valores negociados nesta quarta-feira. Paranaguá vem a R$ 86,50. Aqui os prêmios vêm em 128 em Paranaguá, Santos em 133. Portanto, temos aqui valores elevados para os negócios com soja no Porto do Brasil e esses valores se refletem também nas praças nacionais. E eu falava há pouco que no Brasil soja sobe e a arroba do boi sobe também. Mas a questão é o seguinte, não sobe como poderia subir. Esse é um fator que todo mundo tem que estar de olho o tempo todo. Os valores hoje para a arroba do boi gordo, você que é pecuarista, daqui a pouco a gente vai soltar a cotação. Olha só, ele vem de firme com tendência de alta. Isso já acontece há algumas semanas. Ok. Mas quando você vê isso dentro da cadeia produtiva, você vê que a situação deveria ser outra. Há pouco, a Sara Kirchhoff trazia aqui números porque relacionavam os balanços financeiros. Está naquele período que as empresas com capital aberto divulgam seus balanços financeiros. Tivemos grandes frigoríficos já divulgando seus números. Vou falar o nome, JBS divulgou, ela já tinha dito mesmo. Ele conseguiu inverter um cenário negativo para um cenário muito positivo. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Quem está em casa está perguntando isso. Primeiro, desde o começo do ano, há uma valorização nas ações deste tipo de empresa. Do Marfrig, do Minerva, do JBS e da BRF. Por quê? Por conta da peste suína africana, por conta da expectativa de exportar mais carnes para a China e para outros países. Carne de suínos, de frango e principalmente bovina. Já está em elevação já faz muito tempo. E aí? Estava acontecendo para você também? Essa é a pergunta que sempre fica. Um outro elemento que nós temos agora é em relação às exportações. Esse é mais recente, As exportações brasileiras muito cheias, muito volumosas,
fazendo com que a receita ou faturamento dessas indústrias sejam extremamente elevado em dólar. Em dólar já é elevadíssimo. E aí, quando você converte em reais, aí que a coisa realmente explodiu no Brasil. E explodiu mais ainda com esse dólar agora rondando casa de R$4 e até nesses 2 dias últimos agora, em cima da marca de R$4. Então, o elo industrial ganhando muito, indústria frigorífica exportadora ganhando muito, os demais elos da cadeia produtiva nem tanto quanto poderia ganhar se tivéssemos ali uma situação um pouco mais favorável, principalmente para quem tem a matéria-prima. Estão exportando carne, mas quem tem o boi é o pecuarista brasileiro. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, você entra em contato conosco aqui através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. E daqui a pouco eu vou falar a respeito do preço do milho. O preço do milho é firme no Brasil, vem se mantendo mesmo com a colheita adiantada e safra recorde. Eu volto já. Não importa o que você faça na propriedade rural, não importa qual cultura ou qual tipo de criação você tenha. Já chegou o momento que você percebeu que precisa reduzir custos, que precisa melhorar as margens e, para isso, tem que mudar a forma de trabalhar. Esse é o contexto de quem tem trabalhado de maneira sustentável, tentando importar menos produtos e utilizar aquilo que existe no país, preferencialmente na sua própria região. Esse é um modelo que nós temos falado ultimamente, mais recentemente, da agricultura sustentável, seja na aplicação sobre pastagens, na pecuária, seja sobre as lavouras na agricultura. Você vai conhecer agora um empresário que trabalha com o chamado pó de rocha lá no Rio Grande do Sul, que conversou com a repórter Rosa Cabral. É cada vez mais comum falar de agricultura sustentável, né? E dentro desse perfil, por exemplo, os agricultores brasileiros têm utilizado muito do pó de rocha. E aí eu vou conversar com o empresário desse segmento do estado do Rio Grande do Sul, que é o Rafael Piovesan. Quero saber como é que está a demanda por lá. O agricultor tem se despertado? Como é que está? Sim, a gente tem visto que todo ano tem uma procura cada vez maior para esse segmento. Nós que somos da área de mineração já está nos despertando, porque hoje o pó de rocha é um subproduto da nossa mineração. Então, acredito que em questão de pouco tempo aí vai ter uma procura bem grande em todo o estado. Como aconteceu em Goiânia, a gente já tem viajado para outros estados aí e tem visto que a procura é bem grande mesmo, por uma agricultura sustentável na utilização desse subproduto de mineração. Mas vocês já estão fornecendo para a agricultura ou por enquanto ainda está na fase de estudo? Estamos praticamente na fase de estudo ainda. Estamos fazendo parcerias com agricultores que estão buscando produto, fazendo testes. Como é uma coisa que não é muito rápida, então depende de um tempo também, né? E como a gente está entrando no segmento de agricultura agora, está praticamente em testes ainda, mas já temos resultados positivos, aí já respondendo no campo aí algumas coisas muito positivas aí mesmo. O futuro está aí nas mãos desse povo que está plantando para a gente se alimentar, né? Com certeza, eu acredito muito nisso. Hoje a alimentação não tem mais volta. Eu vejo só no meu estado, ali na volta ali da nossa região, a abertura hoje de lavouras está cada vez maior, então não tem mais volta. O meu conceito, assim, que eu acredito muito, a gente tem buscado, viajado em outros fóruns aí, e é uma crescente muito grande mesmo. Acredito que é o futuro mesmo, que vai chegar muito próximo aí para nós. O assunto, como você viu na vinheta, é milho. E eu falo agora a respeito do relatório da Datagro de colheita do cereal no Brasil. E de acordo com a consultoria, atingiu agora 90,7% a área colhida
com a segunda safra de milho até o último dia 9 de agosto. É o que você vê comigo agora na tela, mostrando aqui o que vem acontecendo com a colheita do milho. Você vê que até o dia 9 de agosto deste ano atingiu 90,7%. Ele é um número bem adiantado. Você vê que fica 14 pontos percentuais frente ao que acontecia no último ano, quando eram 76% da área colhida no país. A média dos últimos 5 anos é de 83,1% de milho no Brasil, portanto, colheita recorde no Brasil. Deve chegar a 100 milhões, talvez passar disso, depende aí do órgão que fez o levantamento, mas olha só, essa colheita, essa safra recorde já tem 90% colhida, ela vem com uma situação, né, de uma disponibilidade muito maior de cereal no mercado e os preços continuam extremamente firmes. E é desse preço que eu falo agora com você, porque eu destaco agora o que vem acontecendo nos portos do Brasil. Olha, o preço do milho, seja no porto, seja no mercado doméstico nacional, ele vem se mantendo já nos últimos meses. Ele não cede e por mais que a colheita se aproxime do seu final e a disponibilidade do produto fique maior, ainda assim nós temos um preço firme para milho. Milho chegou a estar ficando negociado há poucas semanas a R$ 39,00 a saca no porto, agora está a R$ 36,00, mas mantém-se R$ 36,00 a saca, é o que eu vou mostrar agora, está aqui na tela comigo, já tinha adiantado o preço, R$ 36,00 a saca de 60 quilos do milho nos portos de Santos e também Paranaguá. É o destaque de agora do Agricultura BR, a apuração da Grãos Corretora. Um grande abraço a todo mundo da Grãos, obrigado aí pela sua colaboração da equipe aqui, que sempre traz as cotações no Agricultura BR. E pode-se dizer que as vendas semanais de milho dos Estados Unidos capengam. Olha só, apesar de ser 32% maior do que aquele volume que tinha sido comercializado na semana que antecedeu a encerrada em 8 de agosto, mesmo assim, os números ficam muito abaixo da média das últimas 4 semanas, chega a ficar 56% abaixo. Números que mostram uma situação na qual a demanda pelo milho norte-americano para exportação segue andando lentamente, apesar de ter se acreditado durante um bom tempo que esse milho sairia dos Estados Unidos. Para a campanha 2018-2019, os números apresentados na manhã desta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos totalizaram 56 mil toneladas, portanto, um número dentro daquilo que o mercado esperava. Por falar em mercado, vamos saber agora como é que vem milho negociado em Chicago. Você acompanha na tela comigo. Temos aqui milho, cereal, negociado na Bolsa Norte-Americana, vindo na estabilidade. Posição de setembro ganha 1 ponto, vem a $3,60 o bushel. Dezembro, $3,70 mais 6. Março, $3,83 mais 6 por bushel. Maio, $3,91 mais 6. Posições aqui dentro da estabilidade com algum viés de alta. Eu conversava durante essa semana com alguns produtores rurais que diziam, né, que o relatório de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano, nesta segunda-feira, última, que você acompanhou aqui no Agricultura BR, de certa forma jogou um balde de água gelada sobre os negócios, acabou trazendo aí uma série de posições desastrosas para os negócios em Chicago, principalmente com o milho. Não era bem o que se esperava, é o que os produtores rurais estavam expressando, conversando conosco aqui no Agricultura BR.
Agricultura BR de volta. Nós vamos agora até São Paulo conversar com a Sara Kirchhoff. Ela esteve participando do congresso da Andav e fala agora da securitização rural. Ela já está conosco aqui na tela. Sara, ali muitas situações foram discutidas, debatidas e soluções também para o produtor envolvendo o seguro rural. É verdade, Fabiana. Essa é uma grande preocupação, né, no campo. A gente sabe disso, acompanha isso de perto aqui. E realmente muitas empresas, né, vêm trazendo aí algumas soluções, algumas alternativas para isso. Você falou, né, do Congresso da Andav, ele aconteceu aqui em São Paulo, a 9ª edição, de segunda até quarta-feira, terminou ontem o Congresso e ele reuniu 85 empresas. E uma que trata desse setor de securitização é a Eco Securitizadora, uma empresa de seguro agrícola do grupo Ecoagro. Essa empresa ela foi a responsável por emitir por fazer a primeira emissão pública de CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, um título muito importante para o setor. E eu conversei com o sócio da Eco Securitizadora, Moacir Teixeira, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista que ele fala sobre a evolução aí ao longo desses 10 anos praticamente. O mercado vem evoluindo, ele vem crescendo. A própria CVM, os órgãos perceberam a importância do CRA, da securitização, né? CRA, fundo para desenvolvimento do mercado. O governo hoje tem recursos restritos e ele entende que o mercado de capitais é que vai ocupar esse espaço. Então, hoje a gente vem numa crescente muito interessante. As primeiras operações eram operações estruturadas com grandes empresas, né? Hoje não, hoje o mercado já está começando a descer o degrau. Então, os produtores, alguns produtores grandes ainda, na verdade, já têm acesso. A cadeia de insumos, que é um importante player, está conseguindo acesso. Importante por quê? Porque eu estou conseguindo prazo, a gente está conseguindo respeito ao ciclo da produção. Então, essas revendas elas estão começando a ganhar uma musculatura importante que vai ser fundamental no campo. E quais são os principais desafios ainda que a gente enfrenta por aqui? É uma questão cultural ainda de aderir mais? Com certeza. Os principais desafios continuam sendo o próprio risco Brasil, os problemas jurídicos, o desenvolvimento de produtos, o custo ainda é muito alto, porque você tem vários participantes. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo trazer para uma realidade. Já melhorou muito. Do começo já melhorou muito, mas eu acho ainda que a gente tem um desafio. O importante é o mercado conhecer. O agronegócio gera medo, gera desconfiança no investidor. E isso a gente vem quebrando ao longo dos anos, performando direitinho, controlando dentro das regras. Então eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de esse mercado ganhar musculatura. Você acredita que um dia a gente consiga chegar pelo menos perto, claro, guardadas as devidas proporções, de países como os Estados Unidos, por exemplo? É diferente, né? O Brasil é diferente de todos. O Brasil é diferente de todos. A gente tem o desafio de governo e a ministra Tereza Cristina está fazendo um trabalho muito interessante. Não pensar só no dinheiro chegando no produtor a custo barato, que não é verdade, mas é o que todo mundo enxerga, né? O desenvolvimento do seguro agrícola é fundamental, o desenvolvimento do preço mínimo, um planejamento de longo prazo. O mundo inteiro olha e sabe que em 2050 existirão 9 bilhões de pessoas. Quem vai produzir fibra, quem vai produzir proteína é o Brasil, né? Então, a gente fazer um plano de longo prazo, trazendo para presente, vendo o que precisa desenvolver. A infraestrutura nossa é problemática. Então, eu acho que temos aí um desafio bastante interessante, mas uma oportunidade boa também. Palavra então do Moacir Teixeira, e com isso eu encerro minha participação por aqui e devolvo o sinal para Campo Grande. Fabiana, é com você. Obrigado, Sara. Uma ótima tarde a você, Sara Kirchhoff, trazendo as informações do Congresso da Andav. Ali estamos falando um pouco principalmente sobre securitização e o desafio desse chamado Risco Brasil.
O assunto por aqui agora é em relação a como que fica a questão climática, a previsão do tempo. Produtores rurais já estão bem organizados, os agricultores, para o cultivo da soja. O vazio sanitário encerra em alguns estados a partir do dia 15 de setembro e até o final do mês de setembro, vários estados vão estar com essa condição, já livre para fazer o cultivo. Tem também quem está com algodão nos campos, quem está com recuperação de pastagem. E para falar a respeito deste assunto, questão fator climático, eu vou conversar agora com Alice Macedo, ela que é meteorologista do INPE-CPTEC e vai falar um pouco conosco a respeito deste tema. Alice, um prazer tê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E como é que está a situação? Os próximos 3 meses, né, contando agora de agosto, para as regiões produtoras do país. Boa tarde, seja bem-vinda. Com relação à região sudeste, parte da região centro-oeste e norte da região sul, a última previsão climática indicou que existe chance de chuvas acima da média para o trimestre agosto, setembro e outubro. Porém, é importante ressaltar que nós ainda estamos na estação seca, né? A estação chuvosa começa lá por meados do mês de outubro, nessas regiões, principalmente sudeste e centro-oeste. Então, essa probabilidade indica que pode haver um pouco de chuvas acima da média, mas que não é necessariamente uma estação que vai ser chuvosa, né? Ainda estamos na estação seca. Qual que é o fator que está influenciando nesses próximos 3 meses? E podemos dizer assim, a próxima safra, 2019-2020, a campanha, o que está influenciando? Tem algum fator como El Niño ou Laninha que está influenciando os elementos climáticos neste momento ou que vão influenciar a partir de agora? Nós estivemos sobre a influência do El Niño, mas ele já está em desintensificação, já não influencia tanto, né, os campos em que ele modifica já não estão sendo influenciados por esse fenômeno, ele está enfraquecendo. Então, não existe nenhum fenômeno de grande escala atuando pelos próximos 3 meses, né? A princípio, no dia de hoje, não existe nenhum fenômeno de maior escala. Espera-se a climatologia atuando nos próximos meses mesmo, chuvas dentro da média histórica. Alice, pensando nesse agricultor que vai trabalhar principalmente a partir do dia 15 de setembro em diante, vai fazer cultivo de soja em vários estados do país, a partir do dia 15. Como é que está a chuva antes, durante esse período e aí um pouco depois, até outubro? Como é que elas devem se comportar? Deve chover um pouco mais mesmo, então? Existe a probabilidade mais alta de chover acima da média, mas ainda estamos na estação seca, não deve ser algo de volumes muito significativos, deve ser pouca, em termos de volume, uma quantidade baixa de chuva. Em relação às temperaturas no país, como é que deve ficar, então, de agosto até outubro? As temperaturas devem se manter em torno da média, com uma tendência a estarem acima da média também. Na região sul do centro-oeste, ela fica entre 24, vai até 28 graus, a temperatura média na região centro-oeste e parte da região sudeste. Elas devem se manter mais ou menos nesse range de temperatura média, né? Para o sul do Brasil, como é que fica a previsão do tempo nesse período? O norte do Rio Grande do Sul ainda pode chover um pouco acima da média, mas na região sul do estado do Rio Grande do Sul não existe influência, não existe a probabilidade de uma chuva acima ou abaixo da média, deve ficar dentro da climatologia. Alice, só trazendo até um contexto, no ano passado, os produtores rurais que trabalham com soja, principalmente, tiveram um mês de setembro com chuvas adequadas, fizeram o cultivo, teve até uma chuva depois disso, que choveu, e depois pegou uma espécie de veranico, que durou entre o final de novembro e também durante parte do mês de dezembro em algumas regiões produtoras. E isso trouxe um impacto em relação à produtividade e resultado de produção. Este ano, há risco disso voltar a ocorrer? Isso aconteceu porque o El Niño já estava influenciando no ano passado, né? E ele provocou alguns eventos de bloqueio atmosférico, né? Que impede a passagem de alguns sistemas frontais e precipitação. Mas esse ano a tendência, se não houver mais nenhum fenômeno de maior escala, como hoje não existe, no dia de hoje não existe essa influência de algum fenômeno de maior escala, de que esses eventos não aconteçam novamente. Tá certo. Alice Macedo, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigada, boa tarde.
Uma ótima tarde a você. Eu conversei com a Alice Macedo, ela é meteorologista do INPE e falou um pouco a respeito de como que deve ficar esse fator climático para as áreas de produção do Brasil nos próximos 3 meses. Nós estamos vivendo uma semana muito especial por aqui no Canal do Boi, uma semana da raça Guzerá. E nós vamos falar um pouco agora da raça, do que tem de oportunidade por aqui de negócios, mas também de integração lavoura-pecuária e também de outros assuntos. Para conversar sobre esse tema ou temas, vamos até Pirajuí, no interior do estado de São Paulo. Daniel de Paula, você já sabe que já está lá. Daniel de Paula, olha, tô vendo aí, o sol continua, né? Você está bem ensolarado, está com o boné dos irmãos Toneto. Me fala uma coisa, Daniel de Paula, aqui nós estamos vendo uma atividade, tem uns animais ali atrás, bem desenvolvidos. Qual que é a receita para chegar em produtos como esse? Agora sim, uma boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Eu já tomei o cafezinho porque nós já degustamos um belo almoço aqui, capitaneado pela dona Nilza, né? A família Toneto mais uma vez reunida toda aqui. É assim no dia a dia e essa aí é a receita. Eu acho que essa união que é perfeita, parafraseando aí o nome da fazenda, Perfeita União, é que traz, depois de 53 anos de trabalho, essa excelência do que você está vendo aqui atrás, né? Nesses bezerros Guzonel, que são alguns dos lotes que serão vendidos como animais comerciais no leilão de segunda-feira, mas que são frutos de animais como os que estão lá atrás deles, nos piquetes. Os touros muito jovens que podem produzir algo desse jeito. Como o que você viu aí nos touros jovens, graças a trabalhos como esse que você viu de ultrassonografia, a tecnologia que é sempre muito bem empregada, e aí resulta nisso daí, ó, touros extremamente bem conformados, mas acima de tudo com muita informação dentro deles. Olha aí, por exemplo, o Focus, que está aí na sua tela, está aqui aguardando a ser comercializado, é um dos destaques do leilão de segunda-feira, que vai ser a partir das 7 horas com a venda de sêmen, depois com a venda de animais comerciais, como eu disse, e em seguida 60 reprodutores jovens, entre eles 2 deles que são de Central, o Focus, já consagrado, que você viu aí, e também o nosso ITVT 953, a gente vai falar muito sobre ele ainda nesse De Olho na Fazenda. Mas eu estou de volta com o Tarcísio aqui, porque não tem nada mais importante para uma empresa, ainda mais agropecuária, como é o caso que a gente está lidando todos os dias, Fabiano, do que você levar o seu produto para o cliente e buscar um feedback como o que os irmãos Toneto fazem num pós-venda extraordinário, muito profissional. Saem os irmãos Toneto, os primos, os sobrinhos, né? Saem pelas estradas e vão atrás de onde os touros estão trabalhando. E os resultados são sempre muito satisfatórios, Tarcísio. Nos telefones que estavam na sua tela e que vão voltar daqui a pouquinho, a interação é muito grande, tanto de quem já tem essa genética e compartilha com a gente os resultados, como quem quer saber muito sobre isso, e à noite a gente vai ter bastante resposta para dar. Mas o mais importante é que esse feedback é uma sensação de missão cumprida, né? Ainda mais um cara, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, o depoimento do gerente de uma agropecuária que usa muito fortemente a integração lavoura-pecuária. Aliás, antes do seu boa tarde, posso chamar o depoimento? Existe uma fazenda lá em Chapadão do Céu, que é pertinho da unidade 2 da Perfeita União, Fabiano, chama-se Agropecuária Santa Bárbara, pertence ao Evandro Peixoto, que é um empresário rural de muito sucesso, tem um tamanho gigante, mas tem uma precisão muito grande no que faz, em tudo que faz. E a pecuária é uma delas. Usa touros Guzerá há 4 anos e você vai ouvir agora um depoimento colhido pela nossa equipe, que esteve lá junto com o Tarcísio, o gerente de pecuária dele, o Rodrigo, fala o resultado da utilização dessa genética no campo. Vamos ouvir então o depoimento desse cara que tem a prática do que a gente faz tudo aqui nessa demonstração. Vamos ouvir então o cliente, o Rodrigo Lima Dias. Os touros Guzerá, eles vêm trabalhando bastante, né? A gente vem gostando bastante, aí o Evandro vem gostando muito do trabalho deles, porque chegou uma tourada nova, né? De 20 a 18 a 24 meses, e aí surpreendeu a gente aí, né? A gente colocou na vacada aí, a gente coloca um touro para 30, 40 vacas e os touros trabalham muito. Sol quente, você pode passar no meio da vacada a qualquer hora do dia que eles estão trabalhando, tanto nas Nelore como nas meio sangue e Angus, tem dado um resultado muito bom. Depois, com 90 dias deu toque, deu 92% aí de prenhez na vacada. A tourada nova mesmo, eles novo, cobre bastante mesmo. A bezerrada sai de um tamanho normal aí,
não tem problema de enroscar, saem uns bichos muito dóceis, né? Os animais bons de lida. E o que a gente percebeu é que o Guzerá ele veio para fazer a diferença aqui na fazenda, né? Ele coloca mais garupa no gado, carcaça, e aí dá um bezerro mais comprido, né? E muito pesado também, bom de lidar, né? Nossa equipe está bastante satisfeita, gostando muito da raça, muito precoce. E vem surpreendendo aí, né, com o peso dos bezerros na desmama, né? A gente consegue aí uma desmama aí de 260 kg de média nos machos, né? 280. A gente recria ele pouco tempo. E aí a gente está abatendo eles aí com 18 a 20 meses, né? Com 20 arrobas, 21 e 55% de rendimento. Até o último abate agora deu 56%. Bem pesado. E as fêmeas a gente vem aí com a idade de 18 a 20 meses também. A média de 14 a 15 arrobas, 52% de rendimento. Como você pode ver, tem várias raças diferentes aqui, né? E tem mais pouco o Guzerá, porque geralmente ele é mais precoce e sai bem na frente, né? A gente termina ele mais cedo. E aí vai ficando as outras raças, né, os animais de compra, que saem mais pro final, pro abate. Ou seja, fertilidade, habilidade materna, ganho de peso, rusticidade, né, adaptação, tudo o que precisa ter, docilidade, né, tudo que é selecionado aqui há muito tempo, ele falou que tem na bezerrada que ele produz lá, ou seja, ele não precisou comprar isso, ele comprou o touro, pronto. E confirma tudo, Tarcísio, os mais importantes, isso foi gravado agora, essa semana, tá? O Gerson Oliveira esteve lá com o Tarcísio e colheu esse depoimento que nós montamos aqui. Foi gravado agora, mas em abril, o patrão dele, o Evandro, deu um depoimento pra gente, que consta do informativo editado e publicado em abril, dizendo o seguinte, o Evandro, palavras do Evandro, abre aspas, o Guzerá IT tem feito uma prestação de serviço para a pecuária de corte e está com uma ferramenta genética que para a gente é uma oportunidade de mudar a pecuária de corte do Centro-Oeste, já que ele está lá em Goiás. É impressionante. É muito bacana, né? A gente andar aí pelo Brasil aí e ver a genética da gente trabalhando e funcionando. Isso, acredito eu, que melhorar sempre é uma obrigação nossa de selecionadores, cada vez tentar produzir uma ferramenta que vai proporcionar sustentabilidade, tanto econômica como ambiental para quem utiliza. E uma coisa muito bacana também, que num sistema desse, que na verdade é uma integração lavoura, pecuária e floresta, muito bem conduzido por sinal, é a eficiência alimentar também nesse contexto. Uma vez que no caso eles têm um cruzamento dirigido entre raças, no caso é o Guzerá, o Nelore e o Angus. E com essa suplementação, hoje todo esse trabalho nosso também, ele vai ser responsável em aproveitar melhor essa suplementação, esse pasto de qualidade também que tem. Uma vez que 70% hoje do custo final de produção de um boi de corte é o que ele come. E é uma coisa, por exemplo, né, você vai ter um confinamento grande, você não vai botar coxo eletrônico para ver quem está comendo menos e produzindo mais. Então a gente acredita que hoje essa iniciativa que nós tivemos na eficiência alimentar está indo muito bem à situação econômica hoje que a agropecuária vive, né? E a nossa meta é transformar os nossos produtos, a pecuária, numa atividade tão rentável como se plantar soja hoje, plantar milho. Aí você vai olhar para você vai olhar para mim e falar, mas isso daí você vai dar risada. Não. Hoje a gente tem indivíduos hoje que são altamente lucrativos. A gente pega a penúltima prova, onde nós tivemos animais que deram lucro por arroba produzida de R$ 74, de R$ 60. Então nós não temos essa alta rentabilidade ainda a nível de rebanho, mas nós temos a nível de indivíduo. E se a gente tem a nível de indivíduo, se a gente trabalhar direito, no futuro nós vamos ter isso a nível de rebanho. Nós vamos poder fornecer essa genética para as pessoas que são parceiros e clientes do Guzerá IT. Vários indivíduos se tornam um rebanho, né? Formam um rebanho. Isso que está acontecendo há muito tempo aqui.
e vai se avolumando, e o resultado é o que você ouviu do Rodrigo aí lá na Agropecuária Santa Bárbara. Para a gente encerrar, ele não deu o número da eficiência alimentar, que é medida aqui com muita tecnologia, apesar de simples, muito precisa. Ele deu um verbo. Aqui, os animais guzerá, filhos de guzerá, saem mais cedo para o abate, com mais rendimento, ou seja, é mais dinheiro no bolso. Está aí o número que você precisa, e isso aí, Fabiano, é uma coisa inconteste, né? Porque não é, a gente fala bonito, bem do filho da gente, é uma coisa, a sogra dele falar melhor é melhor ainda. Então a gente está aí com essa prova que está tudo à disposição na segunda-feira, né, Tarcísio? Para a gente encerrar, porque a expectativa é sempre muito grande. Só também queria salientar que é óbvio que nesse sistema que eles apresentaram, eu acho que eu tenho que complementar. Quando o bezerro é desmamado, ele recebe 0,5% do peso vivo de uma ração farelada, né? Equilibrada por técnicos. E também os animais, quando passam dos 15 meses, depois recebem uma suplementação, é como se fosse um confinamento a pasto, de 2% do peso vivo também, com uma ração balanceada farelada. Ou seja, uma viabilidade muito grande em termos econômicos, mas mais importante, 15 meses. Rapidinho ele está pronto. Falou aí o Rodrigo, entre 18 e 20 meses estão indo para o abate. São filhos de touros Guzerá e T, que chegaram na fazenda, na última estação de monta, entre 18 e 24 meses de vida. E já produziram os bezerros que já estão indo para o gancho. É o ciclo mais curto que você pode ter dentro da pecuária. É esse o caminho da precisão que se busca nessa atividade tão extraordinária. Daqui uns dias nós vamos ter o Agropecuária BR, não apenas o Agricultura ou Pecuária BR, né, Fabiana? Os irmãos Toneto estão contribuindo muito com essa precisão toda, com esses números, esses estudos, para isso mesmo. Só não conseguiram dar jeito ainda duas coisas. Uma, no vento que come a nossa carcunda, num período que não estamos acostumados a sofrer essa ventania gelada por aqui, e a outra é o sol ao mesmo tempo batendo aqui, queimando a carcunda nossa e a moringa. Sorte que chegou de container no domingo, meu novo boné do IT, que é um dos mais cobiçados do Brasil, mas como esse aqui tem medidas especiais, em função de uma série de características físicas deste que vos fala, ele não serve para todo mundo, entendeu? Então eu vou guardar para mim mais este exemplar que está me protegendo nessa hora do dia, que está bem em cima da gente aqui, esse solão bonito do meio-dia, mas está ventando gelado, uma barbaridade. Fabiano. Certo, Daniel de Paulo, ele protegeu o boné agora, na verdade, para não ter que dividir com os colegas aqui da redação. Daniel de Paulo, obrigado pela participação, um grande abraço ao Tarcísio. Olha, amanhã a gente volta trazendo aqui na nossa segunda edição do Agricultura BR informações da raça Guzerá. E olha, está acontecendo em Castro a AgroLeite 2019, sempre um grande evento que é organizado pela cooperativa e sempre traz informações técnicas e como conseguir ter mais resultados na cadeia produtiva do leite, que envolve ali uma série de fatores que envolvem também a agricultura, a pecuária e os modos de produção e comercialização. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. A cidade de Castro, no Paraná, possui uma das melhores bacias leiteiras do Brasil e aqui eles organizam a AgroLeite, uma feira do setor que durante 5 dias discute com produtores, empresas e pesquisadores os principais pontos da cadeia produtiva do leite. Richard Borg, vice-presidente da Castrolanda, faz uma análise da edição AgroLeite 2019. Sou muito otimista porque ano a ano o evento vem crescendo aqui em nosso meio e agora com a presença também do pessoal do exterior tem chamado cada vez mais atenção o evento para a cadeia do leite aqui. E quais países estão participando? Então, temos a França, Estados Unidos e Nova Zelândia que estão participando. E para o ano que vem também o evento da Alemanha estará compartilhando conosco aqui. A AgroLeite reúne durante os 5 dias do evento todos os atores que participam do desenvolvimento do setor leiteiro. A gente explora o tema da cadeia do leite e ela começa com a alimentação, preparo do pasto, né, forragem que é administrada, diversos sistemas de produção. Então é toda uma cadeia que começa na produção do alimento, que é a agricultura, passa pela genética também dos animais, né, melhoramento genético, animais que podem produzir mais. Então ela engloba uma cadeia completa e termina também até, nós estamos incentivando a falar também sobre a industrialização. E temos na feira aqui também, vai vir uma palestrante da Holanda, a tendência do leite para os próximos 30 anos. Muito legal essa palestra que a gente vai ter também, que vai nos jogar numa visão de futuro. A produtividade dos animais vem crescendo ano a ano
e na Agroleite encontramos os animais mais produtivos do Brasil. A gente vê uma produtividade cada vez mais crescente. Eu me recordo ainda quando eu era jovem, isso há mais de 35 anos atrás, a vaca campeã de um torneio produzia 40 litros por dia. E hoje nós estamos com as campeãs produzindo acima de 100 litros por dia. Então é 2,5 vezes praticamente o que nós tínhamos 35 anos atrás. Isso mostra a força da genética, a força também da forragem, tudo isso combinado, fazendo com que uma vaca produza muito mais leite. E o Brasil é um dos 5 maiores produtores de algodão do mundo. Fica atrás da China, da Índia, Estados Unidos, entre outros países. E é um dos maiores exportadores, exportando principalmente para a Ásia. O repórter José Cunha foi viajar por aí para saber como é que está a colheita da pluma do algodão e passou pelo Mato Grosso do Sul e nos traz as informações. O algodão é uma das principais culturas brasileiras. Nas últimas 10 safras, o país colheu mais de 17 milhões de toneladas. Os números da produção têm impressionado os produtores. E para 2019, a estimativa é de um novo recorde, 2 milhões e 800 mil toneladas. Mas o Brasil tem demanda de consumo para todo esse volume? E para onde vai o excedente? O Brasil vai ter uma estimativa de colher 2 milhões e 800 mil toneladas e o consumo brasileiro é de 800 mil toneladas. O Brasil vai ter que exportar em torno de 2 milhões de toneladas. E os nossos maiores consumidores são os países da Ásia, que devem ir desses 2 milhões de toneladas, em torno aí de 1 milhão e 600 mil vai para a Ásia. Então a Ásia é o nosso maior parceiro. Só em Mato Grosso do Sul, mais de 40 mil hectares foram plantadas com algodão. O estado tem projeção de colher 71 mil toneladas, o que para o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão é considerado uma grande vitória para os produtores da região. O motivo que o algodão concentrou em produtores profissionais, que usa toda a tecnologia disponível em cultivar, em coletadeiras. Quer dizer, então nós estamos de parabéns aos produtores de Mato Grosso do Sul. Mas um dos fatores principais, que aqui no Mato Grosso do Sul nós plantamos 80% da safra de algodão é verão e só 20% que é safrinha. Safrinha tem um custo menor, mas em consequência também produz menos. Aí a gente acaba chegando nessa produtividade aí, a maior do país. Mas para atender aos padrões internacionais de qualidade e ser exportado para outros países, o algodão precisa passar por vários processos. O primeiro deles é o de classificação. Aqui na Ampasul é feito também a classificação visual da fibra. E quem faz esse trabalho aqui é o Josias. Josias, como que é feito essa classificação aqui por você? É como você falou, né? Ela é visual. A gente chega o pacote de 50 amostras da algodoeira, o produtor manda, a gente abre na mesa, aí tem uma sala especial, que é a lâmpada especial, né? E assim a gente faz, como se diz, visual, no olho. Você tem que ver a sujeira do algodão e também o benefício, né? O benefício manda muito. Se você fizer um benefício mal feito, eu vou ter que derrubar o tipo do algodão também aqui. Após a verificação visual da fibra, outra amostra passa por uma análise laboratorial que vai determinar as características do algodão produzido. Uma etapa minuciosa que requer muita atenção. Após essas amostras virem, é dada a entrada, uma ordem de serviço nossa, onde vai pegar todas as informações daquela amostra, juntamente com o lote que compõe ela. E após essas amostras chegarem, fazer todo esse processo de cadastro, ela passa por esse processo de abertura, onde o pessoal vai estar abrindo as malas, distribuindo em cestos, em carrinhos, onde ela passa para o nosso processo de esteira, que é uma climatização rápida, né, uma climatização forçada. Então ela dura em torno de 20 minutos. Após todo esse período, ela vem para essa sala onde o pessoal analisa essas amostras, né? Então ela alimenta a máquina, na verdade, o pessoal alimenta a máquina e corrige os laudos através da tela do computador. Quais são os itens analisados aqui? Os itens analisados são comprimento da fibra, resistência da fibra, uniformidade da fibra, reflectância, ou seja, brilho, amarelamento, teor de impureza, quantidade de partículas de impureza, né, a área que essas impurezas ocupam na tela de medição, índice de fibra curta,
né, chamado SFI, alongamento da fibra. E microné, que é um índice de microné chamado, que a grosso modo dizendo é a espessura, né, um índice de espessura da fibra. E é através do resultado do laudo dessa classificação que o produtor vai poder comercializar a pluma. A safra é boa e as usinas de beneficiamento em todo o país operam a todo vapor para preparar o algodão para o mercado. Mas o produtor, esse ainda aguarda por uma outra questão. O produtor de algodão, ele está acostumado de rediar antes de plantar. Como é um custo muito alto, em torno de 9 mil hectares, o custo, né, de 1 hectare de algodão, R$ 9.000. Então o produtor de algodão, ele já gosta de ver qual é a margem de lucro. Então quando ele entra plantando, ele já quer estar 50% vendido. E o mercado está embaixo, está em torno de 15% mais baixo que o ano passado. Então até agora não houve quase nada de vendas da safra 19 e 20. Então o preço não melhorando no mercado internacional, dificilmente nós vamos conseguir manter a área no Mato Grosso do Sul e no Brasil em geral. De Costa Rica, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E com essa atração, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!